Bom dia, gente. Tudo certo? Casa lotada. O... Quem, quem já virou um pouquinho, já entrou no Zenta, né? A dizer que a balada boa na época era a discoteca, né? Era quando estava lotada, não era casa grande, era casa lotada, né? Então, casa lotada é isso, né? A gente fez um esforço para fazer aqui, porque é a nossa casa, a gente gostaria de recebê-los aqui. E eu acho que tem gente nova aqui, né? Quem é que é a primeira vez que está aqui hoje? Do seu clube? Olha que legal. O seu clube é uma iniciativa nossa, da Empória, que está ligada ao nosso propósito. Eu costumo sempre explicar o nosso trabalho, o trabalho de marca. Tenho ultimamente usado uma metáfora que é das mãos. Quando a gente aperta a mão de alguém, né? A gente está fazendo negócio, fizemos negócio. 5 dedos. Primeiro, toda organização que tem que ter, dedo mais forte, causa. Né? Contra o que a gente luta? Qual a inconformidade? Aqui na Empória a gente luta contra marcas fragmentadas, marcas que precisam dar desconto para vender, precisam promover, se promover o tempo inteiro. E uma causa é importante. Segundo propósito, por que a gente existe? E aqui a gente desenvolve cultura de marca nas organizações. Depois, proposta de valor, o que a gente entrega para o mercado. Pilares estratégicos, o que fundamenta a nossa organização. E por último, posicionamento. 1C, 4P. Como que a gente quer ser percebido pelo mercado? E o nosso propósito é desenvolver cultura de marca nas organizações. E por isso a gente inventou, criou, teve a iniciativa do seu clube. A nossa ideia aqui é fazer rede de relacionamento? Sim. Que vocês se conheçam? Sim. Fazer negócio? Sim. Mas se a gente conseguir sair daqui com uma ideia, implantar na nossa organização, e isso culturalizar lá dentro, virar cultura, né? Só falando ainda há pouco, meio, será fantástico. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é que a gente consiga ter um insight, uma dica, algo que a gente ouviu do palestrante, algo que a gente ouviu do colega do lado, e a gente conseguir construir uma marca dentro da nossa região. Nossa região, vocês sabem que eu já falei isso um monte de vezes, a gente é muito bom em construir fábrica grande, construir empresa grande, mas a gente não constrói marcas grandes, né? E quiçá que a marca seja um ativo grande quando a gente for fazer um negócio. Né, Fábio? Fábio trabalha com investimento e nós fizemos uma marca para ele que teve um M&A muito rápido, né? Em um ano, assim, já veio alguém e disse, ó, vou fazer uma fusão aí que eu quero essa marca aí. Né? Não foi o negócio, foi a marca, né? Muito legal. O seu clube está completando 4 anos. Eu me lembro que eu conversava muito com a Taine Librelato, que está aqui hoje. E o Menegon vinha hoje, apareceu um compromisso em São Paulo, ele não conseguiu vir de São Paulo para cá, foi uma pena. Mas nós conversávamos muito lá na festa de 8 anos da Empória sobre essa iniciativa e hoje está mais do que consolidada. E hoje é um dia especial porque eu acredito que nós vamos ouvir as histórias, a história de uma empresa que está construindo e construiu marcas muito relevantes no mercado altamente competitivo que é a moda. Entende? Então, assim, quais são as marcas expoentes que a gente tem aqui no sul de Santa Catarina? Com certeza, a La Moda e suas marcas, se não é a maior, é uma das maiores que tem, né? Como tantas outras que aqui estão presentes. Então, eu queria agradecer a presença do Hugo Olivo, que vai nos falar um pouquinho da La Moda e suas marcas. Bom dia, Hugo. Quem é o Hugo? Quem é a La Moda? Conta um pouco para nós aí, fica à vontade. Bom dia, Vati. Bom dia a todos. É um prazer enorme conversar com vocês, contar um pouco da nossa trajetória, que eu pessoalmente adoro fazer, porque toda vez que a gente conta uma história, a gente se reconecta com a nossa origem, né? E é sempre lá que está os ingredientes básicos para que a gente continue evoluindo, né? Bom, eu sou o Hugo, tenho 42 anos, 2 filhos, casado, CEO da La Moda, formado em ciências contábeis, pasmem, Contábeis? né, pasmem. Eu brincava que, pô, eu era criativo demais, né, então vamos precisar ponderar um pouco, então vamos para, mas eu gostava de exatas, então fazia todo sentido, e a administração era óbvio demais, né. Bom, né, para mim, escolhi contabilidade, não sei para quê, né.
ajuda em algumas coisas. Mas eu acho que, por característica, né, eu sempre tive, eu no DNA, um lado criativo muito forte, né, que vem da raiz da nossa empresa, especialmente da minha mãe. As minhas irmãs têm isso muito aflorado, né, mas, né, elas são mais para o lado da criatividade. E também do meu pai, o lado da racionalidade, então acho que esse equilíbrio fez com que a gente conseguisse produzir uma coisa importante em empresas criativas, né, que é o equilíbrio entre a razão e a emoção. Acho que uma empresa que é muito emocional, ela pode ter problemas, né, na parte racional, e sabe que qualquer empresa que não tenha o lado racional, os números, né, muito bem resolvidos, vai sofrer, especialmente no nosso país, onde a margem é muito apertada para tudo, né. Mas também, por outro lado, você ser uma empresa só racional, né, você vai ter dificuldade em trabalhar com emoção, e marca é emoção, né. Marca é o que a gente causa nas pessoas, né, é o impacto que a nossa ação, que o nosso produto, que a nossa história gera no outro. Então eu acho que esse equilíbrio dessas 2 coisas, né, me ajudou, né, nessa trajetória. Tô na moda, eu brinco, eu tô desde que eu nasci, né, Uhum. eu nasci junto com a empresa tem 40 anos. Mas talvez nos últimos 20 anos com um papel um pouquinho mais protagonista, né, na liderança do negócio, quando o pai falou para mim assim: "Ó, isso aí que vocês estão querendo fazer, toco vocês. Isso não é para mim". Então, né, aí eu com 20 e poucos anos tive que assumir a responsabilidade de tocar La Moda. Muito legal. Eu tive o prazer de fazer alguns projetos junto aí, a gente vai falar de alguns e faremos outros agora também para a marca La Moda, e aí a gente faz uma reunião lá e tem a família, né. E aí a gente percebe o quão a família se conecta, né, e o Francisco, eu disse: "Francisco, me manda áudio disso aí, Francisco, para explicar qual é o papel de cada um na família", né. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o perfil de cada um, então desde a dona Vera, o seu Pipo, passando pelas tuas irmãs, que isso é uma família que soma valores Sim. para chegar num resultado muito legal. Vou falar sobre 2 aspectos, ô Valt, vou falar sobre o aspecto do papel familiar, né, então como é que funciona aí a estrutura de governança, e eu vou falar sobre o outro aspecto, que a gente brinca que lá dentro, vamos lá, né, qual é o ativo mais barato que a gente tem, né, para explorar, né? O nosso, que já é nosso, né, que já está dentro de casa. Toda vez que a gente vai ter que buscar contratar alguém, contratar uma influenciador, uma celebridade, uma pessoa para trabalhar no nosso negócio, a gente está dependendo de um recurso que está fora do negócio, né, ele está vindo por conta de um contrato, mas amanhã pode estar fora. Então a gente olha muito para dentro de casa, vê o que a gente tem disponível, né, são os nossos ativos, e tenta aproveitar esses ativos ao máximo. Já vou terminar essa parte. Voltando à questão da governança, então hoje a gente é uma empresa familiar, que já fez a sucessão, né, meus pais hoje têm um papel dentro do conselho de família, não participam do conselho de administração, não participam do dia a dia executivo da empresa, mas estão sempre lá como símbolo de cultura, estão sempre lá acompanhando, ver se nós estamos fazendo as coisas direito, né, se o jardim está bem cuidado. E isso é emblemático para a gente, né, esses pequenos cuidados que vêm muito forte dele, e a gente O seu Pipo, né. sempre Isso é literal, tá, é, se o jardim está bem cuidado, não é uma começa falta de por aí, né, ele já chega brigando se vê alguma coisa fora do lugar, né. E a gente preserva isso, porque é importante para construir uma empresa, onde um dia talvez, né, eu não vou estar lá mais lá, talvez algum membro da família não vai estar, talvez todos não estejam, mas a cultura precisa continuar. Então eles têm um papel dentro da governança familiar, na segunda geração os 3 irmãos, eu, a Bruna e a Bianca, eu com papel como administrador do negócio, como CEO, a Bruna, vice-presidente criativa, responsável por todos os direcionais criativos das marcas, CEO da marca autoral Bruno Olivo, boa, recém-lançada, diretora criativa da Lança Perfume, né, e por aí vai. Criador de conteúdo e por aí vai. A Bianca já com um viés muito mais forte de conteúdo, né, também muito forte nas redes sociais, também complementa muito, especialmente conectando um pouco, das novas, que é hype no momento, né, nova geração, enfim, então plataformas emergentes como TikTok e afins, né, com certeza não é da minha época nem da Bruna, né, com certeza é da época da Bianca, e isso faz toda a diferença para trazer para o grupo também essa oxigenação. Então cada qual tem um papel dentro dessa governança,
a gente assinou o nosso pacto familiar em 2008. Foi uma coisa muito legal que a gente pode explorar também, que a primeira coisa que a gente fez, antes de todo mundo casar, vamos resolver as coisas antes, quem faz o quê, como funciona o papel de cada um, porque a gente sabe que a maioria das empresas familiares sofrem justamente nesse ponto, né, porque não definem bem as regras e depois quando o negócio cresce fica complicado, quando vem outras pessoas para a família o negócio fica complicado. Então a gente organizou muito bem isso e vive muito bem em sociedade. Voltando à questão do papel estratégico, né, a gente olha para dentro de casa e entende como cada uma das nossas possíveis marcas pode ser exploradas. Então, Bianca virou uma marca, Bruna virou uma marca, Dona Vera virou uma marca, Seu Pipo vai virar uma marca, Vai virar uma marca, Seu Pipo vai. Hugo, a ideia é que vire uma marca, né, cada qual dentro de um papel estratégico. Então, se vocês me veem nas redes sociais, eu não estou lá por acaso, estou lá por um propósito, estou lá por um motivo, estou lá por uma estratégia. Assim acontece com a Bruna, que toca as marcas, né, especialmente a Boa, então ela virou um ativo estratégico, Bianca virou um ativo estratégico e assim a gente explora os ativos que estão dentro de casa, que são nossos, né, que tem muito valor para gerar dentro de uma proposta específica. Quando eu falo de explorar o seu PIB, eu estou explorando o quê? A seriedade, a disciplina, a visão simétrica que ele possui das coisas. Então, quando a gente vai investir num empreendimento imobiliário, como está aqui, ter uma pessoa assim, acompanhando e cuidando da obra, faz toda a diferença para quem vai consumir, né. Assim, a mesma coisa vale quando eu apareço para falar sobre a empresa, sobre as nossas estratégias, sobre o porquê que a gente faz determinados assuntos, ou seja, a capacidade de amplificação ela é muito maior, legitimidade é muito maior do que quando feito por um terceiro. E muitas vezes, a gente faz muito isso, né, eu fazia muito isso, né, então precisava falar alguma coisa para alguém, precisava mandar uma mensagem para o mercado, mandava meus representantes fazê-lo, né. Vocês acham que isso aí funciona? Funciona, né, funciona. As pessoas hoje, elas querem ouvir de quem está à frente do negócio, né, ela quer, tá, mas quem é o dono? É coisa do interior, né, quem é o dono desse negócio? Eu quero falar com o dono, e não importa se seja pela rede social, né. Ela está falando com, entre aspas, né, tô falando como as pessoas, especialmente no nosso negócio, que possuem muitos clientes que são pequenos clientes do interior, né, e essas pessoas querem falar, entre aspas, com o dono. Então isso faz muita diferença. Então quando a gente manda um representante fazer isso, acaba que a mensagem ela chega torta e ela não tem Fragmentada. eficácia nenhuma, né, a partir do momento que a gente faz de forma direta. Então, tentando resumir um pouco mais o papel da família do ponto de vista da governança, da estratégia, é um pouco isso, Vati. Legal. Das governanças e das habilidades, né. Vamos dar uma olhada aqui porque a gente tem, proposto de marcas relevantes. Me fala desse canhão chamado lança-perfume aqui. Primeiro eu queria fazer uma provocação que é muito forte lá dentro, a gente ouve cada vez que vai lá, então eu queria fazer a pergunta direta. Eu falei em causa e propósito, qual é o propósito que tá lá? Da La Moda. Propósito da La Moda, levar emoção à vida das pessoas. Bom, posso contar um pouco Claro. sobre isso? Eu vou contar em seguida sobre a história da Lança Perfume, como ela começou, né, mas avançando um pouco mais, a empresa começou a crescer muito rápido. As coisas estavam dando muito certo, e rápido mesmo, estou falando de uma empresa que saiu de 3 milhões para 300 em poucos anos, né, por causa desse projeto aqui, a Lança Perfume. Depois eu conto mais sobre ele. E quando as coisas estavam dando muito certo, eu chamei meu time, o Adair estava junto nesse dia, né, Adair, nosso executivo, dirigente de gestão, tá lá. E a provocação que a gente fazia era: por que a gente está conseguindo crescer tanto, né? Nós somos uma empresa de Nova Veneza, que não é um lugar mais sexy para fazer moto, né? Eu passava carro de boi na frente da empresa. É bom para comer comida italiana, né. Não tinha, era uma empresa de confecção, de repente estava com esse negócio aqui. O Brasil, grandes marcas, grandes grupos, né? Rio, São Paulo, dominando o mercado. E nós, uma marca do interior, Nova Veneza, uma empresa sem dinheiro, sem grana, sem competência, no segmento de moda premium, não sabia fazer jeans infantil, até então era fazer roupa infantil, não sabia fazer roupa adulto, então a roupa ela ia mal costurada para o mercado, de verdade, tá, né, de verdade. Mas as pessoas não devolviam, porque tinha medo, as mulheres não devolviam, tinha medo de se devolvesse, que eu não mandasse de volta, que elas perderiam, então elas preferiam mandar na costureira e arrumar.
E tudo aquilo acontecendo com a gente crescendo, 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 sem entender o porquê, né. E aí a gente sentou, foi pra uma sala, tomando vinho, conversando sobre o que nós tínhamos de especial, né. Eu precisava descobrir, porque se a gente descobrisse o que nós tínhamos de especial, a gente ia conseguir escalar mais, multiplicar isso, né. E aí nesse processo de reflexão, entendendo um pouco melhor a Lança Perfume, né, que ela veio muito da visão da minha mãe, a dona Vera, né, e ela comprava calça de outras marcas pronta, bordava, customizava, enfeitava, deixava o produto diferente. E as mulheres ficavam enlouquecidas com aquele produto. "Meu Deus, que roupa bonita, diferente, chama atenção, que marca é, né?" Eu disse: "Ah, comprei em Nova York", né. E as pessoas acreditavam, porque no Brasil não tinha aquele produto, né. E na Nosso Perfume a gente foi fazer esse produto, fazer produtos totalmente diferentes. E um produto diferente numa época que as marcas que predominavam eram do Rio São Paulo, mulher paulistana, mulher carioca, low profile, não quer aparecer. Mulher do interior, né, imagina, rede social surgindo, né, quero postar uma foto que eu tô diferente de todo mundo, né, e a Nosso Perfume era justamente isso. Ela fazia com que aquela mulher, ao usar a roupa, ela tivesse despertada uma sensação muito boa, sensação de empoderamento, de sou única, estou num lugar aqui, todo mundo tá olhando para mim, perguntando que roupa eu tô usando, chamando a atenção, né, ou seja, uma mulher que queria ser notada, percebida, né. A Lança ela não era uma marca de roupa, ela era um instrumento de autoestima, sobretudo. E era por essa razão que as pessoas aceitavam pagar o preço que fosse, aceitavam uma roupa com qualidade inferior, porque elas entendiam que aquilo lá mexia com a emoção dela. Nós entendemos isso, e decidimos a partir daquele momento dizer que todos os nossos projetos, todas as nossas marcas, elas teriam esse propósito de gerar uma emoção positiva, né, ser um instrumento de autoestima, ser um instrumento de autoconfiança. Virou nosso propósito, então a gente faz isso hoje nas roupas, nas nossas marcas, mas faz isso no nosso dia a dia também, as nossas ações, as nossas iniciativas. Todas elas são com o intuito de fazer o ser humano se conectar com aquilo que há de mais humano, né, que são as nossas emoções. Para mim, eu acho que a gente passa metade da nossa vida útil trabalhando, é fato, né, uma outra parte dormindo, sobra muito pouco tempo para as outras coisas, né, ou seja, o trabalho é onde a gente passa a maior parte do tempo. Imagina passar metade da sua vida útil fazendo um negócio sem graça, sem emoção, sem vida, sem, né, Emocionar alguém. então, assim, gente, a gente não vai ser isso. Então a gente quer que as pessoas que trabalham lá dentro, elas não tenham ela moda como uma empresa indiferente, que qualquer pode ser substituída por qualquer um. E a gente tem vários cases de pessoas que passaram pela empresa, saíram, foram para o mercado, falaram: "Pelo amor de Deus, meu, deixa eu voltar para a moda, porque eu preciso de desafio, preciso de coisa nova", e a gente tem muito isso. Claro que nem quando eu falo isso, assim, tudo que é bom por um lado, também pode ser ruim por outro. Uma empresa muito empreendedora, às vezes, erra muito, às vezes, né, mete a cara onde não deveria, corre risco demais, e já passamos por vários maus bocados na nossa história, né, nem tudo é maravilha, né. Mas pensando, né, no propósito que foi a tua pergunta, né, a gente escolheu esse propósito. Aliás, não é escolheu não, né, porque propósito a gente não escolhe, né, a gente descobre o que a gente é, Uhum. né. Então descobriu que a gente fazia aquilo ali ao natural, era nosso, não adiantava eu dizer que que não, era mais forte que tudo, né, porque se a roupa ficasse sem graça, a gente não ia deixar ir para frente, mesmo que ela fosse comercial talvez, né. E isso é propósito, né, aquilo que é inegociável, que você não abre mão por nada, né. Então, esse é um ponto importante, né. Porque às vezes a gente vê muitas empresas assim: "Ah, vamos escolher um propósito legal pra gente", né. Aí não tem nada a ver com a empresa. Quem vai comprar essa ideia, né? Ninguém. Aí o Então objetivo, né, as pessoas botam propósito no que então fala, né. então escolhe não, né, descubra, né, encontre aquilo que você é único, especial, que você faz realmente com muita alegria e naturalidade. Aquilo amplificado, com mais pessoas entendendo e mais pessoas entrando na empresa com as mesmas, crenças, faz toda a diferença para um negócio duradouro e vencedor. Tu acha que a construção desse canhão chamado lança-perfume foi um trunfo ou foi uma continuidade de ações, a vivência desse propósito,
Ou foi um trunfo, foi uma jogada certeira? Ela contar um pouco de como é que foi, né, a gente estava em 2000 se puder passar um slide, Aqui. eu vou passo mais um, mais um, mais um, mais um. Ué, cadê o acho que eu esqueci de mandar um, tá bom, volta lá pra lança. Bom, nós éramos uma marca infantil. Por 20 anos nós éramos um grupo, La Moda Bambini, era uma empresa que fazia calça jeans infantil para o Brás, em São Paulo, que é o bairro popular lá. É onde eu aprendi a fazer preço, o Vati, assim. Eu Eu imagino. a minha mãe dizia: "Eu quero ganhar R$1 por peça", né, R$1 por peça. Era uma briga, assim, Já tô olhando para o Felipe da Dorlitex lá. é, era uma era uma briga, assim, né, e aí a gente começou: "Poxa, a gente precisa gerar valor, a gente precisa criar coisas diferentes pra gente não sair dessa briga por preço, né". E aí a gente começou a fazer catálogo melhor, a gente começou a fazer campanha, né, dentro do mundo infantil, né. A gente começou a investir, anunciar em algumas revistas, né, então, e agora então eu posso chegar lá e vou cobrar, não vou mais cobrar 11,90, eu vou cobrar 13,90, né. E aí voltava uma contraproposta de 9,90, menos do que a última vez que eu tinha pago, assim. E aquilo lá, assim, era uma ofensa, né. E a gente insistia, então: "Não, acho que a campanha não ficou boa, então vamos trazer agora outro tipo de criança, outra abordagem". Vamos tentar outra coisa. Vamos fazer, né, e ficava tentando montar o cubo de um outro jeito, né, e aí voltava para a negociação de novo, preço, 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 preço. Só que nessa a gente estava jogando o recurso fora, a empresa faturando cada vez menos, porque o preço vinha menos e na hora H precisava fechar, porque as costureiras estavam lá, precisava pagar o custo fixo, e a empresa ia quebrar, literalmente, assim, em 2005 a conta que nós tínhamos era: "Pessoal, temos R$50.000 no caixa aqui, vamos pagar os 30 funcionários que temos e vamos fazer outra coisa. Não tem mais como, acabou". Só que nessa história tinha o tal da minha mãe lá fazendo a roupa customizada para ela. Mas a gente não ia fazer um projeto adulto, porque era complexo. E também tinha o infantil, então não tinha como, estávamos focados no infantil e tal. Mas em função daquela realidade, daquela situação, a gente não tinha escolha a não ser ou a gente mudava completamente o negócio, ou a gente fechava as portas. Obviamente decidimos pela segunda opção, pela primeira opção, né, de mudar o negócio, e criamos a Lança Perfume. 2005? 2005, lançamos em 2006, né. E aí, é o ponto central, Vati, porque o que a gente fez na Lança Perfume? A gente usou tudo aquilo que nós tínhamos aprendido com o infantil. A gente fez campanha, a gente contratou modelo, a gente anunciou em revista, né, então eu fiquei lá 3, 4 anos quebrando a cara, mas aprendendo. Eu estava fazendo certo, só que no canal errado, no lugar errado. Quando eu pego a Lança Perfume e faço todo esse movimento e lanço no canal certo, quem olhava para aquilo não me via como uma empresa pequena do interior, me via como: "Quem são esses caras de São Paulo?", né. E aí, claro, a gente adotou algumas estratégias, como por exemplo, o telefone não era 48 3436 1065, né, o telefone era 0800, né, ouça, empresa nacional, né, 0800. O nome não era um nome qualquer, né, era um nome que despertava sensações, provocativo, ousado, insurgente, né. E até sobre isso, né, assim, fazendo um parênteses aqui para marca, construção de marca, e quem gerenciou, essa construção do nome fui eu, né, não fui eu que escolhi o nome, mas o processo foi, contratamos uma agência de publicidade, óbvio que não, né, pessoal, né, fomos dentro da nossa própria casa, 5 membros da família, cada um para o quarto, escreva um monte de nomes, né, e depois no final a gente faz uma seleção dos melhores. Sobraram 5 nomes, 4 nomes qualquer, né, blasé, e um nome Lança Perfume, né. Bom, coloquei no CorelDRAW isso tudo, né, e folha 1, folha 2, folha 3, mostrava para as pessoas, então nome 1, legal, nome 2, massa, nome 3, bom, bom, nome 4, legal, nome 5, Lança Perfume. Não, né. Todo mundo dava um passo atrás. Isso é proibido. Todas as pessoas, quem é mais novo não sabe, não entende a piada, né. Quem mais não, né?
É só quem tomou Antártica aqui de Joinville que entende isso aí, Pois é. que as outras não eram boas. Ou seja, a reação que isso gerava era uma reação muito forte, impactante. Certo. É isso, né. E aí a pergunta que até eu lembro que tinha um gerente de marketing na época perguntar: "Eu acho incrível, mas será que a gente vai conseguir fazer o produto que esse nome remete?" Que é um produto também, da mesma forma, impactante, provocativo, sexy? Sim, era exatamente esse o produto que a dona Vera fazia para ela, né. E aí esse Aham. match entre produto, nome, gerou uma combinação muito bem-sucedida, e a forma com que a gente contou essa história, né, com um catálogo grande, lançamos numa feira, fizemos todo esse movimento, passou uma mensagem de grandiosidade. Muito embora quem estava por trás era uma empresa pequena, sem dinheiro, descapitalizada, sem conhecimento, sem pessoas, sem nada, mas quem via aquilo realmente achava que era um negócio muito sólido. Por isso que as pessoas, os clientes apostaram, acreditaram, né, e aí foi isso aí. Não, obviamente vai demorar muito, tomara que nunca aconteça, mas eu costumo dizer que marca forte as pessoas chorariam se ela morresse. O que que as pessoas chorariam no túmulo da Lança Perfume se ela morresse hoje? Hum. Pelo quê? Iríamos dizer, né, assim, nossa senhora, a única marca do Brasil que era diferente, né, que oferecia um produto único que acho que, eu sempre brigo lá dentro, né, e é uma briga eterna, porque quando a empresa cresce, naturalmente ela começa a ir para uma zona de correr menos riscos, né, de arriscar menos. É grande demais para errar, né. Arriscar. Então a empresa ela acaba tendo uma tendência a ir para o mainstream, né, para o lugar que está todo mundo ali. E esse é um ponto, né, que especialmente para mim, né, como CEO, eu não posso nunca deixar acontecer, porque se a gente perde justamente aquilo que nos trouxe até aqui, que é a nossa personalidade, a gente vai virar mais um, né. Então é sempre uma grande briga. Então, a Lança, ela tem valores muito fortes, né, quanto a ao impacto emocional que ela gera, e com certeza ela seria muito lembrada por isso, caso deixasse de existir. Legal. Vamos ver o que que nós temos aqui. Easy, quer falar um pouco da Easy? Easy. Eis, vamos falar da Easy primeiro? A Easy é um projeto muito legal, como eu disse, né, nós precisávamos mais do que ter uma marca legal, né, nós precisávamos usar os ingredientes que fizeram com que a Lança nascesse para criar outras Lanças, outros projetos, outras iniciativas. Essa foi o ponto da descoberta da cultura, né. Então, se eu tenho uma empresa onde o que eu domino é a máquina e não o produto, a máquina que gera produtos, né, lança um produto, eu tenho uma maquininha de geração de marcas, né, e não uma marca. Nós entendemos que, ser forte no mercado, uma empresa, né, uma instituição, ela não pode ser uma marca, ela precisa ser um grupo que tenha a capacidade de ter outras marcas, outros negócios, ou seja, de fazer a distribuição do cesto dentro de casa. Precisavam de outras marcas. Estávamos testando esse movimento, já tínhamos uma marca, a My Favorite Things, na época, daquilo, mas depois eu conto o case dela. Foi criada para ser uma marca mais jovem, né, até 2020 andando de lado, dava mais trabalho, dor de cabeça, qualquer outra coisa, não performava. Tínhamos uma marca também chamada Ena, uma marca mais calma, uma mulher um pouquinho menos exuberante, também não ia bem. E aí veio a pandemia, né, a pandemia, aquela loucura que foi a pandemia, né, todo mundo aqui teve suas vidas transformadas em função da pandemia. Sim. Quando a pandemia surgiu, o que que aconteceu, né, todo mundo trancado dentro de casa, as lojas fechadas, ninguém mais compra roupa, o que que vai ser do mundo, né. Trancamos numa sala e vamos pensar coisas diferentes, caminhos diferentes. Temos vários projetos, iniciativas, enfim, assim, vamos para cá, vamos fazer aquilo, vamos focar em digital, vamos fazer sociais, vamos fazer live commerce, né, e N iniciativa, vamos criar marca nova para novas ocasiões de uso da pandemia e tal. E dentro da Los Perfume nós tínhamos uma linha, que foi criada em 2019, chamada linha Easy, que era um produto comfy, produto mais casual, produto que para as mulheres usar
no avião, para fazer viagem, uma roupa mais confortável, mas que tinha um traço de moda muito forte. Num primeiro momento, as pessoas não saíram de casa, né, mas as mulheres nunca decepcionam a gente, ô Vati. Elas vão dar um jeito de trocar de roupa, né, os homens sabem, né. Aquela história que elas vão ficar dentro de casa usando pijama, não vão, né. E a gente notou que elas estavam elas queriam consumir um produto, só que elas não podiam talvez ir na loja, então elas estavam comprando online, e elas queriam um produto para ficar exuberante dentro de casa. De um jeito confortável, claro, né. Olhamos pra isso, "Poxa, a gente tem alguns produtos aqui, testamos alguns conteúdos, adesão altíssima, cara, esse negócio aqui é gigante, ou pode ser gigante". Aumentamos a linha de produto, reforçamos esse mix, e isso aqui foi uma explosão, né. Então quando é setembro, outubro do fatídico 2020, a demanda por esse tipo de produto estava absurda. Depois os outros produtos para sair também, porque a quantidade de festa clandestina que tinha na pandemia era um negócio, né. Então a gente estava vendendo brilho também, Pode. para multimarcas que não abria a frente, mas o fundo estava sempre aberto, né. A loja estava fechada, entre aspas, né, mas, né, vendendo igual água. Mas voltando para a questão do Easy, ou seja, a gente percebeu que tinha aí um comportamento acontecendo, né, e aí depois outras agendas, né, pós-pandemia também, a questão da saúde, as pessoas começaram a se preocupar mais com a saúde, sabem que as pessoas que estavam, tinha uma relação direta, né, com a questão da obesidade, com a questão do covid, então as pessoas estavam mais preocupadas com a saúde, academia e tal. Então, a gente percebeu que poderia virar um negócio, né, a gente tem uma marca, tem essa características mais wellness, mas, de um jeito fashion, né, com o nosso olhar sobre isso, né. Isso virou um projeto, cresceu até a gente virar uma spin-off, a gente separou, né, de tão grande que era da Nosso Perfume. Então era uma exceção de marca, depois virou uma marca independente, né, separamos com uma outra equipe de venda, outros clientes, outra abordagem comercial, virou um braço de negócio, né, e hoje já é uma marca aí de sell-out entre 250 e 300 milhões de reais ano, né, no projeto criado na pandemia. De novo, né, pessoal, um ativo que estava lá dentro de casa. Eu não fui para o mercado comprar uma marca, eu não fui, quer dizer, comprei a Easy, paguei R$ 7.000, né. Peguei Pela lá marca. quem tinha marca, né, e peguei um termo comum e incorporei, né, então e hoje a gente tá no movimento até, né, de com o tempo até deixar de assinar Easy virar uma marca independente, sem lança, né, pra que a gente possa construir na marca uma história mais independente, porque enquanto o lança estiver junto, sempre vai roubar a cena, né, então Uhum. mas é um processo, né, porque obviamente o lance é muito forte para abandonar assim. E as outras que a gente tem aqui, Mai Então, como eu Mai contava, virou né, a Mai estava indo muito mal, aí em 2020 a gente colocou todos os projetos sobre a mesa, assim: "Ó, o que não gerar caixa vamos cortar", né. Cortamos a Ena, que era uma marca que não estava gerando caixa, só dor de cabeça, e a Mai quase cortamos, né. A Bianca, que está aqui na foto, é a minha irmã mais nova. A Bianca estudou marketing na Califórnia, diferente de mim e da Bruna, né, que começamos a trabalhar muito jovem, ela conseguiu fazer os estudos fora, enfim, né. Ela tinha apenas recém voltado para o Brasil, a My Favorite Things na época era uma marca bem teen, tinha sido inclusive inspirada nela, na geração dela, mas ela não colocava a mão ali. Quando ela volta para o Brasil, né, ela começa a cuidar da marca, enfim, ainda sem saber como, gerar valor ali. E aí na pandemia ela chega e fala assim: "Ah, deixa eu testar algumas coisas aqui", né, deixa ela mais livre, para ela confundir a marca com ela, né. Como ela já era digital influencer, ela já tinha lá seus 300.000 seguidores, fazia conteúdo, aquela coisa toda, ela começou a levar a marca para esse mundo. Então ela começou a fazer as lives, ela começou a fazer conteúdo, ela começou a levar a marca de um jeito mais humano, mais vivo, e fez essa simbiose que antes nós não fazíamos, nós não criávamos, a marca era uma coisa, a pessoa era outra, porque tinha uma ideia de que se eventualmente acontecesse alguma coisa com a pessoa, a marca poderia sofrer, então a gente fazia uma separação muito clara. Marca é marca, persona é persona, desculpa, uma coisa não tem relação com a outra. Mas na pandemia era meio guerra, não tinha muito o que ficar, seguindo o protocolo, então assim: "Ó, vai lá e faz do teu jeito". E foi uma loucura,
Porque as vendas digitais, que praticamente não existiam, começaram a crescer de um jeito muito muito forte, né. Então tudo aquilo que a gente gastava com mídia, eu gastava com a Isis Valverde, gastava com a fulana, com a beltrana, que não acontecia absolutamente nada, né, com a Bianca, acontecia, né. A gente começou a olhar para aquilo, assim: "Meu Deus, o que que tem aqui?", né. E tão forte que foi isso, que ele falou: "Bruna, vem cá", né, a Bruna é a minha outra irmã, né, ela cuidava da Lança Perfume, também é digital influencer, mas separada da marca. Faz a mesma coisa na Lança. Foi para frente das telas e pau na máquina, né. E também foi muito forte a reação do público, né, a começou a fazer muito conteúdo, foi ali que a gente começou a fazer conteúdo, através delas para as marcas, né. Então as viagens eram totalmente fotografadas, filmadas, conteúdos a partir dali. Quando fazia uma campanha, sempre fazia uma campanha, botava a celebridade junto com ela. E nesse formato a gente foi entendendo quanto essa humanização das marcas, ela poderia fazer diferença para a conexão com o público. E aí a Mai fez isso aqui, né, cresceu muito forte até 2023, só que a Mai era uma marca teen, né, e a Bianca já era mãe de 2 Mãe. filhos, né, envelheceu um pouquinho, estava com quase 28, não envelheceu um pouquinho, não, ela não tinha mais 20 e poucos, né. Já não encaixava mais, né. Esse "poxa, e agora, né, como é que faz?". Aí a gente fez um movimento de rebrand, né, tirou esse lado mais infantilizado da marca, né, a marca virou só My Favorite, deixamos ela mais sexy, mais adulta, e reconfiguramos toda essa dinâmica, mantendo o lado cool, né, né. Então a nossa marca vai ser uma marca cool, ela vai usar temas que são temas mais, jovens, né, de um jeito mais fashion, né. Recentemente lançamos, por exemplo, uma cápsula com a Disney, né, eu não sei se alguns de vocês devem ter visto. Bom, Disney é um tema infantil, Mickey é um tema infantil, só que fizemos de um jeito muito fashion, né, foi uma explosão de vendas. A gente nunca teve tanta demanda num projeto de cápsula como esse, né, Para adulto, para adulto, para da mulheres, Disney. para mulheres. Vestido curto com coisa do Mickey, né, eu entendia muito daquilo. Então esse rebranding é um outro exemplo do que deu muito certo, então, hoje a marca do grupo que mais cresce é a My Favorite, mais cresce, mas cresce muito, tem até coisa de 30% em relação ao ano passado. Hoje o mercado de varejo, você sabe, o varejo está parado, muito difícil, né, o endividamento das famílias muito alto, inadimplência alta, né, os dados dos últimos 2 anos é varejo andando de lado. E essa marca cresce, provavelmente, né. Aliás, todas as marcas do grupo, tá, bom que se diga, né, mas a My Favorite é a que mais cresce. Então essa também é um bom exemplo, né, de como a gente também usou esses ingredientes, Se reinventou de novo. foi sair se reinventando, que eu acho que é uma coisa meio eu acho que tem que ter a questão do propósito, eu acho que coisas Conectadas ao propósito. indispensáveis para uma empresa perpetuar. Número um, propósito, cultura inegociável, já falamos sobre isso. Número 2, tudo novo de novo sempre. Por quê? O mundo atual é um mundo que muda todos os dias, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né, inteligência artificial todo dia, o que era verdade ontem já não é mais hoje, as possibilidades são inúmeras, a maneira com que as coisas estão se reorganizando é absurdamente alta, né, então uma empresa que fica parada nesse contexto, ela tem muita mais dificuldade de ser competitiva, independente do segmento, né. No nosso caso mais ainda, porque a gente está falando de moda, né, falando de comportamento, de consumo, então se reinventar é uma premissa do negócio. E a boa. Outro case muito legal, eh, um dos nossos valores na La Moda é sonhar grande. A gente acha que sonhar pequeno e grande dá o mesmo trabalho. Ao mesmo tanto. E aí nós tínhamos o segundo valor, depois até mudou, né, que era a busca pela perfeição. Nós éramos uma empresa perfeccionista, né, não que isso fosse possível, né, mas a gente estava sempre buscando. A gente mudou para inconformismo, né, porque eu acho que a busca pela perfeição vai matar, beleza, a gente chega lá, mas morre depois, né, porque nunca tá bom, né, a gente não comemora, a gente tá sempre chegamos num lugar, vai assim: "Ah, tá bom, não fizemos mais com a obrigação, agora vamos para o próximo". Não é legal para uma cultura, né. Então ser inconformado é melhor.
E a gente, como a gente é inconformado, a gente não para de evoluir, né. E essa pessoa aqui, a Bruna, ela não parou de evoluir. Então ela, né, ela foi além de ser uma gestora de uma marca que atendia, embora seja classe B, que é nosso perfume, mas é uma classe B mais "popular", entre aspas, né, porque tá no interior do Brasil, enfim. Não é a moda Rio-São Paulo, né, que onde todo mundo deseja chegar enquanto posicionamento de marca, né. E a Lança Perfume já não comportava mais tudo aquilo que a gente queria colocar nela. Então, um detalhe, a Lança Perfume é luxo acessível, Luxo posicionamento dela é luxo acessível, né. acessível, é. É um produto que ele não perde nada para as marcas internacionais, só que no preço brasileiro, né. E a Lança Perfume já não comportava mais. Então, olhamos para tudo aquilo também e pensamos, né, e até entre aspas, entre parênteses aliás, queríamos entrar nesse segmento premium, testamos entrar no segmento premium com um sócio, não deu certo, Eu lembro. né, porque cultura, não, de novo, né, não tá dentro de casa, aquela coisa de querer fazer, entregar coisas com quem não tá engajado no teu propósito, E ele era bem forte, né, um nome bem forte. bem forte, né, deu muito certo, e por essa razão que deu errado, porque se tivesse deu muito certo, então as coisas, Junto com a os força veio outra acordos coisa. mudam, né, quando, né, é impressionante como as coisas funcionam, né, quando o sucesso vem, né. Desistimos desse projeto, descontinuamos esse projeto, encerramos nossa relação com esse sócio, mas tínhamos essa vontade de entrar nesse segmento, né. Aí de novo olhamos para dentro de casa, o que que podemos fazer, né, tinha lá um ativo chamado Bruno Olivo, com um nome muito forte, muito aquém do potencial, sim, vamos criar um projeto autoral, agora independente, né, de uma marca então chamada Bruno Olivo, né. Nesse movimento a Bruna ela continua como diretora criativa da Nosso Perfume, né, mas assume um papel de persona, um papel de autora criativa por trás de uma marca de natureza extremamente, autoral, né, que é a esse projeto foi recém-lançado, a primeira coleção foi feita em março desse ano, e tem uma história bacana em torno disso, porque criar uma marca de moda, é muito caro, né, porque precisa nascer grande, né, não dá para nascer muito pequeno, porque se nasce muito pequeno, coleção muito pequena, daí o cliente não compra, porque não tem oferta, ninguém mais tá apostando em projetos novos, precisa ter consistência, precisa aparecer no PDV. Se vende muito pouco, a cadeia de supply não consegue atender, porque aí não dá lote mínimo, aquela coisa toda, o custo fica muito alto, então tínhamos o desafio de lançar uma marca que nascesse grande, e não aquela coisa de: "Ah, vamos dar o primeiro passo", não, tem que Mas o nascer, que que acontece? já nascer no terceiro andar, não tem como subir até o terceiro, não, depois do terceiro aí sim. E aí o nosso desafio era, como fazer essa marca ser marca antes de ser marca, ser lançada, Antes da empresa. né. E toda a estratégia, então ela antecedeu praticamente 18 meses do lançamento, toda uma construção de narrativa, que foi criando, né, no imaginário das pessoas potenciais e consumidores dessa marca, né, uma ideia do que essa marca poderia vir a atender, né, os problemas que essa marca viria a resolver. Então mostrando para os clientes que hoje as marcas que competem nesse segmento não estão muito preocupadas com o canal atacado, que elas não entregam o melhor retorno, que elas não têm uma pessoa por trás fazendo conteúdo todos os dias, né, então a provocação era: como seria se tivesse uma marca assim, né, que fizesse essa proposta, né. Ou seja, a gente foi criando um problema, né, na cabeça das pessoas. Toda a estratégia foi feita nisso aqui, nessa linha, a gente foi fazendo conteúdo, foi evoluindo, foi contando essa narrativa, foi adicionando elementos mais, impactantes à medida que se aproximava a data do lançamento. Trouxemos, obviamente, um nome muito forte para junto da Bruna, legitimar isso, que foi o nome da Silvia Braz, que é a maior influenciadora de moda de luxo das Américas. Com a ideia de que a Silvia ao lado da Bruna poderia, legitimar a Bruna e transferir base de consumidores potenciais para a Bruna, e de novo a Bruna está dentro de casa, a Silvia não vai estar amanhã. E construir todo o storytelling até o dia do desfile do lançamento, inclusive convidando clientes potenciais, que são referências, para estarem na primeira fila do desfile do lançamento no La Moda Experience, que foi feito em março desse ano. E com isso a gente conseguiu nascer com 200 clientes.
de posicionamento A, né, porque não poderia vender na loja B, tem que ser na A, né, porque loja B não vai conseguir vender esse produto. Então conseguimos, nascer Nasceu grande. um patamar, né, então estamos agora na segunda coleção, lançamos no sell-out, nas vendas do varejo, mês que vem. Então também vai ter campanhas, enfim, então mulheres, né, acompanhem. Então esse é um bom exemplo, né, de como a gente fez, né. Claro que os primeiros 2 anos é uma marca que ela acaba ainda não atingindo o break-even, né, mas é muito mais fácil depois, a partir daí, a gente conseguir de fato ter uma marca que ela vai acrescentar no portfólio, a gente vai conseguir ter um bom nível de serviço para o nosso cliente. Então hoje são 5, só para explicar bem, né, agora terminei de contar a história das marcas, são 5 marcas: Lance Perfume, Easy, My Favorite, Bo, né, e uma unidade de negócio no Lance Perfume Bag and Shoes, bolsa e calçados, que é uma outra unidade de negócio. Então isso aqui basicamente são esse portfólio que compõe o Grupo La Moda, que solidifica a nossa estratégia, começar lá atrás, poxa, não ser uma empresa de uma marca, né, mas ser um grupo, né, e aí começa a história da construção da marca La Moda. E por que Eura? Que é isso? Mercado da construção civil, o que isso tem a ver com moda, né? Bom, esse aqui é outro sonho antigo, né. Esse é um projeto, esse é o primeiro projeto da Eura, chama Eura One, vai ser feito no Balneário Rincão, né, já começaram as obras, a incorporação, né, Francisco, já saiu. A Fran e Francisco aqui, nós estamos, ansiosos aí para a inauguração da abertura das vendas que ocorrerão bem próximo, mas para vocês terem uma ideia, isso é um empreendimento no nosso Balneário Rincão, e vocês já devem estar percebendo aí que tem um pouco bastante de arte, um pouco bastante de moda, né. Então explica para nós o porquê. Bom, além da La Moda, a gente se aventurou em outros segmentos. A gente teve por bastante tempo a cervejaria. Veja aí. E a gente tentou aplicar os mesmos conceitos dos aprendizados da empresa de moda no segmento de cerveja. Nada a ver com a gente, né. Então no mercado onde preço é o que importa, onde outros atributos são fundamentais, e, não conseguimos explorar, como eu mencionei no início, né, tudo aquilo que a gente conhecia, sabia e poderia gerar valor. Vendemos o negócio, enfim, né, e focamos na moda. Na construção civil, que é esse projeto, essa marca, a Eura, né, até fui eu na época que criei, né, não o logo que está aqui, o nome, né, também a ideia de ter um nome que passasse força, né. Então, tu lembra de euro, moeda forte, Eura, né, e também muito a ver com as nossas origens, né, italianas. E mais, meu pai, que sempre teve essa vontade de ocupar o tempo dele fazendo alguma coisa, né, e construir, nunca vi para gostar tanto de construir. E aí família, entendemos que olhando um pouco para o mercado local, e nos perguntamos como seria se a gente pudesse aplicar o nosso conceito de arte, design e despertar algum sentimento nas pessoas, dentro do ramo da construção civil. A gente entendeu um pouco o mercado local, assim, é um viés artístico que não é muito comum aqui na nossa região, porque geralmente são imóveis assinados, enfim, outras regiões têm isso muito forte, enfim, né, e aí olhamos pra gente, poxa, que como falta esse produto, né, e se perguntamos: "Mas talvez os únicos que possam fazer isso, ou não são os únicos, mas um dos talvez poucos que podem fazer isso aqui de um jeito, legítimo, né, por já estar envolvido nesse segmento, é nosso", né. E aí decidimos encarar essa ideia, então criamos essa proposta de valor, né, junto com o Francisco aqui, meu cunhado, e a Fran, a sócia dele, e a missão era construir um produto que nos impressionasse, né, porque eu era meio cético em relação a isso, né, até realmente a gente ver isso aqui, né, e mostrarem então esse prédio, essa linha de design, e a gente olhar para isso e falar: "Não, isso tem a ver com a gente, é a nossa cara". Acho que quando a gente tem o negócio da cultura, né, cultura é um negócio formidável, né, cultura é aquilo que a gente não negocia, né, mesmo que aquilo vai nos trazer algum tipo de prejuízo, ganhar menos dinheiro, né, então
Se você está disposto a ganhar menos dinheiro em prol da cultura, você tem uma cultura, né. E aí quando eles vieram com essa ideia de que: "Ó, esse prédio aqui não vai ter cobertura", assim, "Como assim não vai ter cobertura? É o a parte mais cara, mais nobre, né, eu posso cobrar mais pelo", "Não, aqui não vai ter". "Por que que não vai ter?". "Não, porque nós vamos fazer o nosso terraço vai ser o salão de festa comum, né, do edifício, ou seja, quer que a vista da cobertura seja de todos. E vamos fazer isso, né. Então mesmo que isso aqui signifique ter 2, 3, mais 5 milhões a menos de VGV, a gente ainda assim entende que fazendo isso a gente vai estar entregando aquilo que a gente se dispõe a fazer, né, que é realmente causar uma sensação positiva, independente de perder um pouco de dinheiro fazendo isso, porque no final dos contos a gente vai ganhar, né, a longo prazo, mas quando o pensamento é a curto prazo é isso que acontece. Então, esse projeto tem muito dessa natureza, tá, tanto do ponto de vista de design, pequenos cuidados, né, as áreas comuns pensadas de um jeito totalmente diferente. Então isso tem a ver com a gente, e eu tenho certeza que vai dar certo por justamente ele ter a ver com a gente. Legal. Nós estamos chegando perto aí queria abrir também para algumas perguntas aí Sim, que o com público certeza. possa ter, mas, antes eu queria te perguntar, Hugo, para encerrar aqui, eu queria que 2 perguntas em 1. Primeiro sobre os canais, vocês hoje têm e-commerce, têm multimarca, têm loja própria, franquia não, mas, Por enquanto, né, estava por ontem lá na enquanto BF. é um projeto na mesa, franquia sempre é um projeto na mesa, né. E, 2 perguntas em uma. Primeiro, não existe conflito de canal, ter e-commerce e Sim. multimarca, como que vocês agem com isso? E também falar um pouquinho dessa experiência de marca, tipo esse aqui, né, do La Moda Experience e outros, qual a importância da experiência de marca, viva, né, presente? Sim. Bom, primeira pergunta, 70% dos nossos negócios é multimarcas, então a gente vende para pequenos varejistas, revendedores de essas lojas de roupas que tem por tudo, né, então 70% do nosso negócio é esse mercado. E outros 30 é direto para consumidor, uma 50% dessa direto para consumidor são através de uma rede de 20 lojas próprias, né, e o outro 50% e-commerce, mais ou menos, equivalência. Entendeu que resolver significaria se alinhar a um canal. Então, eu me alinho ao atacado, então eu não faço mais promoção, né, mas aí o outro canal, acabou, matamos o outro canal, né. A gente mudou isso, não, a gente segue o calendário, porque não adianta a gente querer brigar com a sazonalidade, essa sazonalidade é sazonalidade mental, né, do consumidor, né. Então, a gente sabe que em janeiro a propensão à compra, ela é de um determinado tipo de produto e por alguma razão. Eu estou comprando em janeiro um produto mais fresco, porque é verão, né, e porque tem o carnaval chegando. E assim todos os meses, né, então em abril, porque o frio está chegando, porque é Dia das Mães, né, e ma vou ter que seguir o calendário, se não seguir o calendário, não vai vender, né, o calendário não é definido por nós, pela fábrica, é definido pelo consumidor. Então se eu decidir não ter promoção dia 20 de junho, onde está todo mundo em promoção, não adianta eu querer dizer: "Ah não, mas o inverno começou ontem", mas o consumidor já se aprendeu que essa é a época da promoção, né, então não tem jeito. Então como é que a gente resolve o conflito de canal, né? A gente resolve o conflito de canal entendendo qual o gap que esse conflito de canal gera no outro canal. Então, por exemplo, o multimarcas, ele para ele acompanhar, né, as promoções do período, ele precisava dar desconto também, acompanhar o meu preço. Só que a margem antes ele perdia. Quando a gente cria políticas em torno disso, onde ele pode recuperar ou recompor essa margem através de outros meios, então ao invés de mudar a promoção, eu mantenho, ele acompanha, se ele tiver prejuízo, ele me manda nota e eu pago. Então com isso a gente passa 2 mensagens, primeiro que estou junto, né, e segundo, né, que está no meu preço essa recomposição caso seja preciso, né. E esse equilíbrio é importante. Então a gente resolveu o conflito de canal, deixando muito claro, olha, é nesse lugar que a gente quer chegar, o foco aqui é a gente vender mais, todo mundo vai trabalhar de acordo com essa política, quem perder dinheiro a gente vai discutir, a gente vai rachar essa conta, né, e aí a gente começa a trabalhar de maneira mais integrada. E aí isso aqui, que é o La Moda Experience, né, e aí a gente entra muito forte na construção da marca La Moda, né, em si, né. O que que a gente percebeu, né? Dentro de casa, a gente estava criando uma comunidade, né, junto com os nossos colaboradores, porque os nossos colaboradores são já alinhados à cultura,
pessoas que estavam bastante tempo lá dentro, né, que muito engajadas na nossa visão e propósito, só que restrito aos nossos colaboradores. A provocação foi: e se, né, nós conseguíssemos engajar também os nossos clientes pelo nosso propósito? Se a comunidade ela não fosse apenas restrita a quem trabalha na La Moda, mas ela fosse expandida para os nossos clientes, parceiros, fornecedores, por que não? E todos eles brigando pelo mesmo objetivo, né? Porque quando tem um conflito de canal, eu estou brigando eu mesmo, né? Então, o meu cliente brigando comigo e eu com o meu cliente, né? Quando eu perco tempo brigando com o meu cliente, eu estou deixando de brigar com o verdadeiro inimigo, que é o mercado, Uhum. que é o concorrente, né? Então, em vez de a gente ficar brigando entre a gente, por que a gente não gasta esse tempo se unindo e brigando com o mercado? E a ideia foi, então veio a ideia de criar a comunidade com o cliente. Como fazer isso, né? A gente ia para o mercado, ia para o showroom, chegava lá, tinha 15 clientes, né, e ia embora. Ou seja, 15, não vamos criar uma comunidade com 15, né? Era muito caro, muito difícil, pouco escalável. Então, por que não trazer esse cliente até nós? Ou seja, a gente cria um evento central, cria uma imersão, a ideia de um summit, onde a gente possa falar de moda, falar de gestão, falar de se relacionar, falar de estratégia, e traz esse cliente para nós, né? Aí criamos uma Moda Experience, que foi o nosso grande evento, foi o maior evento de fashion business do Brasil, talvez da América Latina. Foi a segunda edição agora em Florianópolis, 1.500 pessoas no Costão do Santim, todos, a gente botou aproximadamente 1.000 clientes hospedados juntos com a gente no resort, 3 dias juntos, tomando café, brigando, falando, se conhecendo, né, juntos. 2 dias falando de temas, palestras, de interesse mútuo, e um dia focado em desfiles e apresentações das marcas, né. E foi um sucesso, trazer o cliente para perto fez toda a diferença. Então, dando sucesso que foi, que a edição do ano que vem, em primeira mão em São Paulo, para o dobro de pessoas, então a gente quer levar lá 1.500 clientes, levar 700 CNPJs, para aumentar ainda mais a nossa comunidade, então, Fantástico. em torno da La Moda, né. Então com isso a gente consegue começar a desenvolver a marca La Moda. Legal. É. Ô Hugo, vocês têm um percentual no orçamento de investimento em marca? Verba de marketing? Quantos por cento é do faturamento da empresa? Pode ser aproximado. Aproximadamente 5%, 5% do faturamento é reinvestido em marca. sim, em marketing, né. Em marca. Em marketing de modo geral, né. Bom, enfim, nas marcas. Legal. Quem quer perguntar alguma coisa? A gente tem mais nada? Mais uns 10 minutos, vamos? Eu tenho eu não sei como é, só checar aqui. Eh, Não, eu tenho até às 10h30. não, tranquilo. Vamos lá então, Clarks, a primeira pergunta, por favor. Ou, parabéns, acho que a gente acompanha já há muito tempo. Queria que explorasse um pouquinho mais essa relação com logística, que além do La Moda Experience, tem outro projeto lá dentro